Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, nós iremos ler apenas os versículos 1 e 2. 1 Timóteo 5, versículos 1 e também o versículo 2. Está escrito assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Começamos com os mais velhos até os mais novos na leitura da passagem. Com base neste texto, nós verificaremos o tratamento adequado para todas as idades. Eu quero trabalhar convosco a partir da primeira carta de Paulo a Timóteo, tendo em vista o contexto geral do conteúdo da carta. As instruções de Paulo a Timóteo sobre como lidar com os vários grupos aqui na congregação em Éfeso baseia-se no modelo da igreja como casa de Deus. Eu sei que é em Éfeso porque capítulo 1, versículo 3 diz. E 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a casa de Deus, família de Deus. Este princípio vem dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, como podemos constatar com segurança em um texto conhecido nosso, já foi aqui anunciado e proclamado numa manhã de domingo, de Marcos, capítulo 3, versículo 35, quando Jesus disse: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Os que fazem a vontade de Deus. Nós somos a família de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, de um modo análogo à família, os crentes, em virtude de sua fé, de sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós somos, portanto, adotados na família de Deus, a igreja. A linguagem que Paulo está a adotar aqui, acerca de tratar os pais, os mais velhos como pais, as irmãs mais velhas como mães, e aos homens mais jovens e as mulheres mais jovens como irmãos e como irmãs, tem como referência este princípio da palavra de Deus. Então, Paulo divide a igreja local aqui, em 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2, em 4 grupos. E ele vai citar a abordagem adequada que Timóteo deve adotar para se relacionar com eles na casa de Deus. Ele deve tratar os homens mais velhos como pais, portanto, os mais jovens como irmãos, o que implica que o próprio Timóteo faz parte, portanto, desta categoria dos mais jovens. E verificamos isso no capítulo 4, versículo 12, que ninguém despreze a tua mocidade. Então, Timóteo era um jovem pastor. E ele deveria tratar os mais velhos como pais e os irmãos mais jovens como irmãos, e também as mulheres idosas mais velhas da igreja como mães e as mais jovens como irmãs. Então, na verdade, esse texto nos ensina a lidar com um assunto da sociologia, de um modo geral, a partir da Escritura Sagrada. Podemos trabalhar tudo aquilo que os homens tentam fazer pelo campo da sociologia, das ciências humanas, mas a partir da palavra de Deus, sobre como superar, literalmente, as lacunas geracionais. Nós estamos a viver dias difíceis, tempos trabalhosos, há muita batalha, muita luta em torno dessa questão das gerações, das diferentes gerações dentro do ambiente da igreja. E como superar, então, as lacunas geracionais no contexto de uma igreja local? Lembrando que a igreja de Éfeso havia sofrido rupturas e precisava de ser cuidadosamente reconstruída. No capítulo 1, verificamos, versículos 3 ao 6,
que uma série de heresias invadiram a igreja. No capítulo 4, versículos 12 a 16, vemos que Timóteo tinha que lidar com tudo isso. E em meio a essa situação, Paulo, então, ele invocou um princípio familiar para orientar o cuidado pastoral. Portanto, é muito natural que na batalha contra o erro e contra a heresia, que Timóteo pudesse cair na imoderação ou numa reação mais agressiva, e ele precisava de entender que a igreja é a casa de Deus. E dá vontade de agir, às vezes, com maior rigor, mas ele, como pastor, deve entender isso. E aí Paulo está a orientá-lo. Portanto, ele desafiou Timóteo, como jovem pastor na igreja de Éfeso, a tratar a todos na igreja como se fossem membros da sua própria família. Então, o gênero e a idade das pessoas deveriam determinar a atitude de Timóteo para com elas. Estou lidando com um homem, estou lidando com uma mulher, é mais velho, é mais novo. Então, ele deve levar em consideração essas realidades. E uma das tarefas de um pastor é admoestar, é corrigir quando é necessário. Mas, quando ele tem que fazer isso, administrar a correção, e ele deve fazer isso sendo ele mais jovem, com uma pessoa mais velha, como é que ele deve proceder? Então, Paulo está a entrar nesta área agora. Então, você vai ter que corrigir pessoas. E quando você se dirigir, sendo um pastor jovem, a uma pessoa mais velha, como é que você deve proceder na casa de Deus? Na família de Deus, portanto, o tato e a discrição, eles são necessários. Eu vou aqui citar da doutrina cristã de Agostinho de Hipona, porque ele comenta esse procedimento na casa de Deus. Ele diz o seguinte: se alguém tem uma advertência para um ancião na família, faça de uma forma que conforte e edifique, em vez de destruir ou humilhar. E aqui Paulo vai dizer no versículo 1, não repreendas o homem. A tradução melhor não é essa. Não fale asperamente ou não repreendas asperamente o mais velho. Não é apropriado administrar uma repreensão severa, falar asperamente a um membro sênior da igreja. Em vez de repreender severamente o homem mais velho sobre os seus cuidados espirituais, Timóteo deveria apelar a encorajar, a exortar respeitosamente ao idoso, com humildade, com ternura, como ele faria com o seu próprio pai. Obviamente que este mandamento pressupõe um relacionamento saudável com o pai. Porque se tiver um relacionamento ruim com o pai, se já trata mal o pai, tratar o idoso como trata o pai, pode ser pior do que não fazer nada. As palavras traduzidas aqui como repreender asperamente ao homem idoso significa literalmente censurar com dureza. E é usado aqui metaforicamente como um abuso verbal. Quer dizer, então, que Timóteo não pode fugir da tarefa de exortar os velhos da igreja, os mais velhos, sejam homens ou mulheres. Ele não pode escapar dessa tarefa, mas ele não pode cair no abuso verbal. Portanto, a repreensão, até citando aqui João Crisóstomo, que foi considerado boca de ouro, um dos grandes pregadores de Antioquia, do Oriente da igreja, isso entre os anos 347 a 407, temos que procurar os textos antigos. Se queremos falar de maturidade, temos que procurar textos que foram escritos antes dos mais velhos da igreja. Então aqui nós temos João Crisóstomo, que vai dizer o seguinte: a repreensão é, por sua própria natureza, ofensiva. A repreensão é ofensiva, particularmente quando dirigida a um homem idoso e quando procede também de um homem jovem. Há uma tripla demonstração de ousadia, pela maneira e pela brandura, portanto, nesse caso, ele a suavizaria, tornaria mais suave, pois é possível repreender sem ofender. Isso requer discrição, mas pode ser feito. Ou seja, tem que ser feito com discrição, com moderação, espiritualmente, num espírito de brandura e humildade, mas deve ser feito. Portanto, Paulo não quer que Timóteo poupe as pessoas de mais idade,
permitindo-lhes que escapem ilesas. Deixa, porque... Não. Escapar ilesa com seus pecados? Não. Deve fazer o seu trabalho. Por outro lado, ele deseja que sejam tratados com o devido respeito e consideração. O respeito pelos idosos é um ensinamento padrão da lei do Senhor. Eu vou dar um exemplo para os irmãos em Levítico 19, 32, porque na minha Bíblia tem muitas passagens sobre isso. E eu não gosto de brincar com a Bíblia. Hoje a gente segue ou não segue. Tem que seguir o que está escrito. E diz a Bíblia, das cãs te levantarás. Diante das cãs, se levantarás. E honrarás a presença do ancião. E temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, o respeito aos mais velhos é estabelecido na própria lei de Deus, como um princípio. Paulo também aconselha Timóteo em relação à atitude dele com os homens da sua própria geração. Então, ele não fala apenas para os mais velhos, mas também para os homens da sua própria geração, mantendo a mesma analogia doméstica. Paulo instrui a tratar os homens, portanto, mais jovens como irmãos. Então, olhando aqui agora para a questão das mulheres e as mulheres mais jovens, note que não há dois pesos e duas medidas nesses versículos. As mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens, elas merecem exatamente o mesmo respeito que a demografia masculina correspondente. Então, assim como ele deve tratar com respeito os homens mais velhos, igualmente as mulheres mais velhas, tratar com respeito os seus irmãos, também as suas irmãs na igreja. E quanto às mulheres mais velhas, a diretriz de Paulo é de que elas sejam consideradas como mães. E, novamente, ele vai se basear aqui na noção dos membros da igreja como membros de uma família. Tendo um mesmo Pai celestial, somos membros de uma mesma família, portanto. E um jovem como Timóteo, ele deve tratar as mulheres mais velhas da igreja como ele trataria sua própria mãe, Eunice. Como ele tratou sua mãe, deveria tratar também as mulheres mais velhas da igreja. Estou a falar isto, irmãos, porque os nossos jovens precisam aprender isso. Nossos irmãos mais velhos precisam aprender que também podem ser exortados. Tudo isso dentro de um equilíbrio bíblico, sabendo quais são as bases que a própria Bíblia nos apresenta. E no livro de dos Provérbios, portanto, o pai e a mãe, eles são honrados em conjunto. Então, não apenas o pai, mas também a mãe. Muitas vezes, esta consideração igualitária, ela aparece nos paralelismos de Provérbios. São muitos, eu vou citar aqui apenas 5. Por exemplo, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Citando o pai e a mãe juntos. Provérbios 15:20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 17:25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23:22. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Provérbios 28:24. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Provérbios 30, o verso 17. Eu nunca vi um sermão ainda em Provérbios 30, se calhar vou pregar um aqui. Sobre os olhos serem arrancados pelos abutres ou coisas assim, não é? Linguagem metafórica forte, mostrando que não vai prosperar, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 5º mandamento está aqui orientando esse cuidado no contexto da igreja. As mulheres mais jovens agora. Então vamos sair da terceira idade, vamos para a juventude. As mulheres mais jovens, elas devem receber uma consideração análoga à que foi mencionada. Elas são irmãs em Cristo. E Paulo acrescenta aqui uma cláusula adicional crucial, que eu penso que, com toda pureza, alguns entendem que serve para todo mundo, tratar todo mundo com toda pureza, mas eu penso que vem na sequência da frase, falando das mulheres mais jovens.
Então, essa expressão, com toda a pureza. Então, agné, aqui no texto grego, a mesma palavra ocorre no capítulo 4, versículo 12. Que ele deve viver na pureza. Na igreja primitiva, a palavra ela era usada para expressar pureza moral, exigida, portanto, no comportamento dos cristãos no ambiente da igreja. E visto que Cristo é hagnos, Cristo é puro, portanto, essa expressão agnia, com toda a pureza, os seus seguidores devem partilhar esse atributo por meio da obra que Jesus Cristo realizou em favor deles e que eles se apropriaram dela pela fé somente. Então, devemos viver com toda a pureza na presença de Cristo. Paulo já havia orientado nesse texto a Timóteo de que os bispos e diáconos, 2 oficiais reconhecidos na igreja e também pelos batistas, né, conforme a nossa declaração de fé, os pastores e diáconos, ou bispos e diáconos, que eles fossem mantidos em um padrão de fidelidade conjugal. É o que está em 1 Timóteo 3:2 e 3:12. Os pastores não podem ser adúlteros, e nem os diáconos da igreja. Não podemos ter adúlteros promíscuos liderando a casa de Deus. No entanto, as mulheres mais jovens na igreja, especialmente aquelas vestidas de uma forma indecorosa, vemos no capítulo 2, versículos 8 a 10, ele falando acerca desse tipo de comportamento, poderiam representar uma ameaça a um homem cristão. O tipo de conduta de uma mulher que não se cuida poderia ser uma ameaça. Então, ele está a dizer que ele deve tratar os mulheres mais jovens com toda a pureza, tendo em vista o perigo que isso poderia ser para o seu ministério. Embora a tentação em si não seja pecado, é vital estabelecer, portanto, certas salvaguardas para minimizar este potencial de tropeço, como prestação de contas, por exemplo, na igreja. Imagine que um homem está a pensar o que não deve, ele vai procurar um homem cristão maduro, espiritual, que guarde sigilo, que guarde segredos também, não é? Para ele poder orar com este irmão e pedir ajuda espiritual. Isso é muito importante. Eu vou dar aqui mais algumas outras salvaguardas aqui no texto. Mas ao se relacionarem com as mulheres mais jovens, os homens da igreja, e sobretudo os pastores, os líderes da igreja, devem dar o exemplo, não se envolvendo em nenhuma situação potencialmente comprometedora ou qualquer que possa gerar qualquer tipo de insinuação suspeita no ambiente da igreja. Timóteo deveria, portanto, se revestir de prudência para não dar às pessoas ocasião para criticá-lo. Mesmo que fosse injustamente, ele teria que fugir não apenas do pecado, mas do que parece pecado também. Esta é uma recomendação que vale não só para Timóteo, um jovem pastor, mas para todos, especialmente, claro, para um pastor. Isso não significa que Timóteo deveria afastar-se das mulheres jovens da igreja. Não, porque por ser uma fonte de tentação, então ele tinha que se afastar das mulheres mais jovens. Não é isso, pelo contrário, ele é encorajado a ministrar a elas com amor fraterno, com pureza moral, evitando ser mal interpretado. Ele está a ensinar como fazer o seu trabalho, mas ele deve fazer o seu trabalho, porém, com toda a pureza. E tal pureza nos relacionamentos com o sexo oposto não é uma questão de regras legalistas, mas é uma questão do coração. A devoção a Cristo, essa devoção ao Senhor Jesus, a devoção também à esposa no casamento, no caso dos homens casados, é a melhor salvaguarda contra relacionamentos impróprios com o sexo oposto. Nossa relação com Cristo e nossa relação com nossas esposas é a nossa defesa contra tentações deste tipo. E a expressão aqui, com toda pureza, eu devo dizer isso, não se refere a atitudes moralistas. Muito cuidado também, porque por detrás de moralismo se escondem segredinhos esquisitos. Pessoas que são muito moralistas, mas vivem uma vida dupla. Cuidado, o texto não está a falar de moralismo aqui. Não é isso que ele fala. Tampouco de ser, por exemplo, que deve ser uma postura sexista pela mulher como sendo sedutora e perigosa. Cuidado, irmãos, porque elas são assim assado. Muito cuidado com esse tipo de conversa também. O texto não está a dizer isto de modo algum. Está a dizer que o homem deve tratar a mulher com toda a pureza, o sexo oposto.
E, portanto, com toda a pureza absoluta, eu diria com pureza absoluta, é antes uma implicação ética de uma verdade teológica. O Evangelho traz purificação do pecado e traz união com Cristo, que concede a todos que estão em Cristo, ele concede a sua santidade àqueles que se relacionam com ele pela fé. Quando estamos unidos a Cristo, nós passamos a ser de Cristo, Cristo passa a ser nosso e a nossa vida muda. Todas as formas de decoro devem ser observadas quando se trata de mulheres mais jovens. Isto é um senso comum, ninguém precisa de dizer isso, todo mundo sabe que é assim. E essa sensibilidade, infelizmente, ela pode ser difícil de ser alcançada e mantida à luz de múltiplos fatores. Eu vou elencar apenas alguns para os irmãos nesta manhã. Hoje, a pornografia, ela tem causado até desentendimentos de modo geral, mas ela tem desempenhado um papel avassalador na erosão da pureza moral e espiritual de muitas pessoas. O comportamento promíscuo no passado marca cada vez mais a vida daqueles que entram para o ministério, que tiveram uma vida pregressa muito complicada. Para não mencionar aqueles nas igrejas, entre os quais há um número crescente de pessoas que coabitam, são viciadas em pornografia ou se envolvem noutras abordagens da moda, ao que as escrituras chamam de expressão sexual imoral. É difícil manter esse padrão de pureza na igreja quando nós temos um contexto por detrás de tudo isso. Em alguns círculos, cada vez mais ministros e candidatos a ministros trans têm se declarado homens ou mulheres quando nascem o oposto. Nascem homens, se declaram mulheres, nascem mulheres, se declaram homens. O gênero é declarado nada mais como se fosse uma construção social ou uma preferência individual, em vez de um dom de Deus conferido no momento da concepção, como foi criado por Deus, como vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, macho e fêmea os criou. Em tal clima, meus irmãos, e com o surgimento das possibilidades de visualização e de conexões digitais, o apelo de Paulo à pureza sustentada por Deus nas relações com as mulheres mais jovens, é no mínimo, meus irmãos, mais oportuno agora do que em qualquer época da igreja. E não faz o menor sentido nós estarmos domingo após domingo numa igreja cristã e não ouvirmos essas coisas. Os irmãos precisam ser expostos a textos assim e a esse tipo de confrontação, que é escassa hoje em dia. As mulheres que servem na igreja, elas podem igualmente também levar essas coisas a sério também, porque nas suas relações com os homens, elas são tentadas do mesmo jeito que os homens são tentados. Então, com a atração de pessoas do mesmo sexo, se tornando uma questão crescente, há desafios para todos os lados. Então, o que diz a Bíblia para nós? Primeiro, devemos tratar o idoso com respeito, as mulheres idosas com respeito, os homens tratando os outros como irmãos e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Aplicações para nós, já fiz muitas aqui, para fechar. O testemunho passivo da igreja. Esse texto de Paulo está a ensinar acerca do testemunho passivo. A igreja deve refletir o amor fraternal e o respeito mútuo. Dessa forma, a igreja será uma testemunha da obra do evangelho neste mundo. A Bíblia nos adverte sobre a possibilidade de o nosso comportamento prejudicar ou o seu relacionamento, com potenciais crentes. Porque se eu estou a ser um mau testemunho para pessoas que estão a ouvir o evangelho, mas ainda não são crentes, eu estou a prejudicar a vida dessas pessoas que irão se afastar das igrejas ou passar uma temporada mais longe da igreja porque ficaram escandalizadas com o nosso comportamento. Como diz Paulo em Tito 2, versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, este padrão de virtudes, de tratamento no ambiente da igreja, visa promover a boa reputação da igreja e para promover uma eficaz proclamação do evangelho. Por que o nosso trabalho está a se tornar cada vez mais difícil? Porque nós estamos a presenciar uma série de escândalos e
e de equívocos e de comportamentos que atrapalham o trabalho dos que pregam a palavra de Deus e dos que anunciam a boa nova do Evangelho. O mau comportamento dos crentes afeta a eficiência do empreendimento missionário da igreja. Número 2, em termos de aplicação, esse texto descreve relacionamentos adequados na igreja. O que causa problemas na igreja? Essa é a pergunta. O que causa esses problemas? Muitas vezes são as pessoas que não se dão bem umas com as outras. Irmãos e irmãs nem sempre vivem em união. Mas quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Salmo 133. Mas nem sempre eles vivem assim. E se os mais velhos reclamarem de alguma coisa, trate-os como trataria o seu pai e a sua mãe. Nem sempre o irmão concorda com a mãe e com o pai, mas discorde de uma maneira respeitosa. Aceite os crentes mais jovens como irmãos e como irmãs. Então, a igreja local, ela é chamada de família, na qual nós temos pais, nós temos mães, irmãos e irmãs, sem falar nos tios e nas tias, avós, filhos e netos. Nós temos tudo isso na igreja. Então, todos na congregação, idosos e jovens, homens e mulheres, podem esperar o respeito uns dos outros, empatia e prontidão para servir, sobretudo do seu pastor, daquele que lidera espiritualmente o rebanho. A posição de Timóteo, então, como presbítero e mestre, com responsabilidade diante de Deus para aqueles que estão sob os seus cuidados, ela não é diminuída nessa passagem por ele tratar com respeito os homens mais velhos e as mulheres mais velhas. A intenção de Paulo aqui é simplesmente moldar como a autoridade dele vai ser exercida na liderança do rebanho de Deus. Portanto, eu deixo aqui essa palavra de exortação para a igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor para que os nossos comportamentos sejam adequados, de um modo que louve o Evangelho e facilite a proclamação do Evangelho neste mundo. Amém.